Bom, errar, superar, aprender a recomeçar. Se você mora fora, provavelmente você já viveu isso ou vivenciou isso, né? Amizade por conveniência, amizades reais. É como criar um laço rápido, com pessoas que apenas porque estamos no mesmo barco ou falamos o mesmo idioma, mas com o tempo esse filtro, né? Ele chega a se, como pode dizer para vocês, afinar, né? Ele chega a acabar, seria isso, né? Acabar aquela certa amizade. E você percebe que quem realmente compartilha dos seus valores, aí você acaba conhecendo o certo, quem é as pessoas, né, que vivem ao seu redor. E a sensação constante de viver em dois fusos, né? Seria fuso horário Japão, fuso horário Brasil. Sua cabeça e sua rotina, ela está no lugar onde você mora hoje, seria no caso o Japão, né? A nossa cabeça está focada no Japão, mas uma parte de você continua ligada ao Brasil, seria, como pode dizer, o famoso reloginho, né? Seguindo as notícias, as mensagens de quem ficou do outro lado. Seria do outro lado do mundo, né? Que daqui pro Brasil não é apenas um pulo, e sim são 36 horas de viagem, né? Um tempo em que você não consegue, olha que casa bonita, um tempo que você não consegue chegar rápido, né? Talvez para rever parentes ou talvez para rever entes queridos, né? E isso muitas vezes não dá tempo. Como eu falei para vocês, o ano passado minha irmã veio a falecer e eu estava no Japão e não pude despedir dela pela última vez, né? Não consegui, não dava tempo de chegar, né? Então você vê a distância, o fuso horário nosso, ele é muito diferente, né? Ele é muito, o tempo nosso, ele é totalmente diferente. E você se torna uma pessoa de um tipo de lugar nenhum, né? Seria isso, né? Eu acho que você se torna uma pessoa assim, uma pessoa que não tem lugar, né? Uma pessoa sem saber para onde vai, o que vai fazer, o que realmente pode acontecer. E quando você volta para o Brasil, né? Que você volta para passear, né, na sua terra natal, seria isso, né? Meio no carrinho, na sua terra natal, e você sente que já não pertence mais àquele mundo, naquele país, né? Sente que já não se encaixa mais 100% lá, né? 100% no Brasil. Mas aonde você se encaixa onde você mora hoje, né? Onde você recomeçou a sua vida, onde você deu início o grande recomeço, onde você teve que deixar para trás muitas coisas que você gostava, né? Onde você teve que focar em algo para você, onde você teve que deixar, como eu falei, né, entes queridos para trás, né, e só a saudade acompanhando. Mas, mas onde você mora hoje, né, que nem no caso, a gente não é visto como imigrante, né? E o verdadeiro lar, no carro. E o nosso verdadeiro lar passa a ser o espaço que a gente construiu dentro de si, né? Onde a gente formou dentro de si, onde a gente colocou aquele mundinho dentro de nosso coração, né? Para tentar recomeçar. E o luto pelas fases, né? Que você presencia, né? Ver os sobrinhos crescendo por foto, né? Os pais envelhecendo, né? Por videochamada, né? As celebrações que acontecem, né? Sem você estar presente. Traz tipo uma dor silenciosa, né? Uma dor assim, um aperto seria isso, mas é real, né? É uma coisa real. Mas também por outro lado, a nossa independência, né? De resolver os problemas ou de outro país, seria isso, né? Em outro país,
constrói uma, seria o quê? Como posso dizer para vocês, uma casca, né? Uma confiança que ninguém tira de você, né? De você poder resolver tudo sem saber o idioma, né? Sem basicamente conhecer a cultura do país. Você aprende a confiar na verdade, né? Você aprende a confiar em si mesmo, né? Você, você não só aprende, mas como você tem que confiar em si mesmo. Seria como se fosse um choque de prioridade e descobrir assim como funciona, né? E como funciona aqui? Seria a gente aprender, né? Seria mais ou menos isso. As leis, né? As leis trabalhistas do país, né? Os impostos que a gente tem que seguir, as regras deles, né? O sistema de saúde, né? E basicamente seria como se tivesse que começar tudo do zero de novo, né? Renascer novamente, né? Começar a criar, como pode dizer para vocês, né? Começar a recriar uma nova vida, né? Seria isso, porque não é fácil você começar a conhecer novas regras, novas normas, né? Novas leis, né? Você tem que aprender tudo do zero, e ainda mais sem saber o famoso idioma, né? E isso para muitas pessoas acho que gera um estresse invisível, né? Por isso que muitas pessoas abandonam, voltam para trás de novo, né? Querem recomeçar novamente naquele país que você não consegue mais se adaptar, naquele país em que você saiu e hoje você não pertence mais a ele a 100%, né? Aí são coisas assim que você não aprende na escola, né? É preciso entender tudo rápido, né? Para não errar, né? Para não cometer erros, porque às vezes você age vamos supor assim, como pode dizer, nossas palavras fogem demais, né? Você acaba agindo pelo calor, né? O calor da hora, o calor do dia ali, né? Que você tá, né? Às vezes você tá com a cabeça meio chateada, meio triste, né? Cabisbaixo. Você acaba agindo dessa forma, né? Você acaba agindo pelo o calor do momento. Então muitas vezes as coisas dão errado. E quando você vê, já é tarde, não tem para voltar atrás, né? E como eu falo para vocês, né? Eu acho que pra tudo, né? Tem que ter uma meta, né? É como se você tivesse um sonho sem meta. Um sonho sem meta, afinal, seria o quê? Só um sonho. Então eu diria para vocês colocar uma meta para começar a seguir, né? Se você tem intenção de sair do Brasil, tem intenção de morar fora, né? Tem intenção de tentar recomeçar uma nova vida, vocês colocam os seus sonhos em meta, né? Porque o sonho, você sabe, ele é só um sonho, né? Se você não colocar ele em meta, se você não colocar ele para funcionar, se você não colocar ele para caminhar nesse objetivo, você não vai conseguir. Vai ser simplesmente um sonho, né? E o tempo passa e aí você vai se sentindo mais velho, vai se sentindo que não dá mais, não tem mais jeito, né? Que acabou. Então, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é porque eu tô velho, porque eu tô isso, aquilo. Mas você tem que aproveitar o tempo. Eu acho que não existe velhice, né? O tempo é que diz se você tem capacidade, se você tem força, coragem, né? De recomeçar tudo de novo, de fazer tudo de novo, de crescer novamente. Então, para isso não tem meta, né? Hoje eu conheço um senhor de 70 anos, né? Ele falou para mim assim que estava com o pulmão dele está debilitado, né? E o movimento dele é meio lento. E mesmo assim ele está trabalhando, né? Ele conseguiu um emprego com 70. Nossa, pulou o quê? Um peixão aqui. Com 70 anos. Eu acho que era um peixe. Deixa eu dar uma olhada aqui. E foi grande. Eu acho que era. Não sei. Deve ser carpa, né? Deve ser aquelas carpinhas. E é isso que eu falo pra vocês, né? Que eu acho que a idade, ela não vai atrapalhar em nada, né? Eu acho que você tem que ter força, tem que ter coragem e colocar na sua mente, colocar na sua cabeça de que você tem capacidade, que você consegue fazer as coisas que você quer recomeçar. Por isso que eu falo, o sonho você tem que colocar em prática, não deixar ele no papel, porque senão vai se tornar o quê? Só um sonho, né? E vocês sabem, né, que quando as dificuldades aparecem, você vai ter
um objetivo para seguir, né? E não vai querer, tipo assim, desistir, porque somos o nosso próprio lar, né? Nós somos o nosso lar, né? Nós formamos o nosso lar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, né? E o verdadeiro lar passa a ser o espaço que você construiu dentro de si. Ai, nossa, que calor. E se você consegue sentar sozinho assim num restaurante, né? Se você consegue resolver todos os seus problemas, se você consegue se comunicar, né? Pedir um simples lanche ou um simples prato, e você consegue se ficar sozinho, aí você sim, você já vai se sentir completamente em paz, né? Você já vai se sentir que você já pertence àquele mundo, né? Você constrói, tipo assim, algo que a maioria das pessoas nunca encontra dentro de si. Um lar, né? Seria isso, né? E como eu falo pra vocês, né? A vida me colocou diante de escolhas difíceis, né? Mudou o meu caminho, né? Me fez encarar as dores, as dores que basicamente eu sentia e não conseguia resolver, né? E basicamente seria o que eu não esperava, né? Seria como se ela me fez encarar as dores que eu não esperava. E hoje eu carrego, né? Carrego comigo um aprendizado, uma cicatriz e coragem. Coragem para crescer, coragem para vencer, coragem para recomeçar, coragem para não errar, né? Porque quando você erra, você levanta, você se fortalece, né? Você se fortalece mais, você acaba sendo uma pessoa grande, né? Você consegue caminhar, né? Consegue ver o mundo com outros olhos, né? Consegue ver as coisas boas que estão ao seu redor. E isso que eu falo para vocês, né? Que muitas vezes a gente erra, a gente cai, a gente levanta, né? E como eu falo, né, também, como eu falei num dos vídeos meus, que nós somos uma flecha. Quanto mais para trás você for, mais longe você avança, né? Então seria mais ou menos isso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, porque hoje eu só vim fazer uma pequena caminhadinha e conversar um pouquinho com vocês, passar um pouquinho das informações de que eu acho que ninguém está sozinho, né? Sempre tem um lar dentro de si mesmo, né? É onde você tem coragem, que você consegue fazer as coisas, que você tem fé em tudo, que você consegue. E a idade também, que muitas pessoas falam que não tem mais idade para seguir em frente, para continuar. Eu acho que idade é que nem eu falo, né? É que nem um pano, né? Se é velho, rasgou, não tem mais conserto. Enquanto você tiver conserto, eu acho que tudo é válido na vida, né? Tudo é válido. Não pode deixar passar, né? A vida, ela é uma só, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que viver sempre em paz, feliz, né? Tentando crescer. Hoje eu conheci um rapaz, ele tem 50 anos, né? Mora em um apartamento e é ele e a esposa, ele não tem filho. Só ele trabalha, né? A esposa não, e ele tem 50 anos. A esposa não trabalha e eles estão construindo a casa deles, né? Construindo uma casa grande, do zero, né? Ele faz o zangueuzinho dele, faz as coisas dele, ele tem uma meta, né? Ele tem ele tirou depois de tantos anos de Japão, ele tirou o sonho dele do papel, né? Ele colocou em prática aquele sonho que ele tinha. Isso foi uma coisa que eu achei super legal, né? A paz que ele tem dentro de si mesmo, né? O lar que ele... são patinhos, olha lá. São patinhos. O lar que ele tem, né? A paz que ele tem dentro de si, né? Isso aí eu achei interessante da parte dele. Depois de 50 anos ele recomeçar a vida dele novamente, né? Então por isso que eu falo, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para você tentar seguir em frente a sua vida. Errar, todo mundo erra, né? Eu acho que recomeçar, eu acho que é o mais difícil, né? Depois de um erro, recomeçar é mais difícil. Mas quando você consegue a paz dentro de você, quando você consegue os seus objetivos, quando você consegue sair aquela fantasia do papel, quando você
consegue tirar o seu sonho do papel, entendeu? Tudo se torna possível. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caminhadinha aqui, né, no local totalmente diferente. Também não conhecia esse local. Resolvi atravessar a avenida e vir desse outro lado. Eu estou perdido, né? Mas bora pra casa que tá muito calor, né? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço, bye bye, até a próxima e fiquem com Deus.